Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu acho que o início da sua intervenção convoca-nos para confrontar as suas palavras, que seguramente são sentidas, e acredito, são sentidas pelo país inteiro. Não queria estar na pele de um governo que tem uma responsabilidade grande, como este governo tem nas tragédias que aconteceram no país, mas queria confrontar as suas palavras com os seus atos. Desde logo, Sr. Ministro, entregou a proposta de orçamento do Estado em 13 para 14 de outubro de 2017, meses depois, vários, de já ter acontecido a primeira tragédia. E nós olhamos para as rúbricas orçamentais relevantes. Podíamos falar das florestas, que têm um pequeno aumento, mas, sobretudo, para a proteção civil e o combate aos incêndios. A opção desse tal governo preocupado e que refletiu no que tinha acontecido, afinal, foi de dotar a proteção civil e o combate aos incêndios com uma verba inferior à que o último governo, no seu último ano, dotou. O governo anterior executou uma despesa de 245 milhões nestas rúbricas e os senhores, em todos os anos do vosso governo, confiaram valores inferiores. Mesmo depois da tragédia, propõem para 2018 um pequeno aumento face a 2017 que não compensa o corte que fizeram desde o início das vossas funções. E, portanto, palavras e atos. Permita-me já agora também, porque é a primeira vez que nos encontramos desde esse momento, que o confronto entre a disparidade das palavras e os atos. Sr. Ministro, o Parlamento discutiu, nós discutimos várias vezes, as tristíssimas declarações do Presidente do Eurogrupo sobre Portugal e os países do Sul. Foi tornada pública, amplamente noticiada, na semana passada ou há 2 semanas, e não desmentido pelo Governo, que tinha sido discutido e aceito pelo Eurogrupo manter o Sr. Dijsselbloem à frente do Eurogrupo. E dizem as notícias que o Governo português não só não se opôs, como terá até apoiado. Isto contraria tudo o que os senhores disseram publicamente, o que nós dissemos publicamente é a Assembleia da República. O Governo português pronunciou-se ou não, e porque é que não se opôs e não há registro de uma votação contrária do Governo português à continuação do Presidente do Eurogrupo. Voltando ao orçamento e às palavras que não batem com os atos. Não, Sr. Ministro, já falámos da dotação do Orçamento de Estado para a Proteção Civil, não venha com a sua conversa de que não falamos das escolhas para os portugueses. Sim, se os senhores tivessem feito um bocadinho melhor na proteção civil e no combate aos incêndios, as tragédias tinham sido evitadas. Não se ria, porque este assunto é muito sério, Sr. Ministro. Vamos a mais palavras que não batem com atos. O Sr. Ministro, há um ano, disse aqui ao meu colega Duarte Pacheco: leia nos meus lábios, não há em 2017 um aumento de impostos. Eu, que já sei que as suas palavras e os seus lábios dizem coisas que eu devo desconfiar, fui ler agora o que está escrito no seu documento do relatório do Orçamento do Estado. E fui socorrer-me também da análise que eu tal continuo a fazer. Ó, Sr. Ministro, em 2017, ao contrário do que os seus lábios disseram, há um aumento da carga fiscal em Portugal. Mas, se nós compararmos, que é a única conta que é possível, o valor da receita de impostos e contribuições com o PIB nominal dado pela UTAU, depois de ter pedido ao Governo, o senhor é responsável pela maior carga de impostos de que há memória. Sim, também é esse o seu recorde. A maior carga de impostos, 34,5% em impostos e contribuições. Consigo, os portugueses, as empresas, os contribuintes, as famílias, nunca pagaram tantos impostos face à dimensão da economia. Peça desculpa, por favor. E porquê é que, no meio de tanta conversa sobre alívio de IRS, afinal há este aumento da carga fiscal dos impostos que os portugueses pagam? Porque os senhores, e bem, prosseguem a estratégia de devolução de rendimentos que em 2015 já tinha sido feita ao nível do IRS, que permitiu devolver mais de 400 milhões de euros, prosseguem a devolução de rendimentos que tinha sido começada pelo governo anterior,
mas depois retiram com a outra mão, com o aumento dos impostos indiretos, taxas e taxinhas. Os portugueses sabem bem cada vez que vão à bomba de gasolina. Mas os portugueses estão a pagar essa vossa conversa e as palavras, porque ao final do ano pagam mais impostos do que aqueles do alívio pequeno que os senhores dizem que fazem. E, portanto, Sr. Ministro, recordista da maior carga de impostos em Portugal, o senhor carrega nos impostos indiretos, taxas e taxinhas e escolheu para este Orçamento do Estado para 2018 carregar também nos trabalhadores independentes. Os trabalhadores independentes, as estatísticas do Governo, representam mais de 1 milhão de pessoas e esta medida afetará milhares e milhares, dezenas, centenas. São trabalhadores para os quais os senhores estão a propor, em alguns casos, e não são contas nossas, aumentos da conta de IRS superiores a 15% e 20%. Isto é castigar arbitrariamente um grupo de portugueses, sem critério, porque os senhores começaram a dizer que a vossa preocupação era que as supostas despesas relativas com a função fossem efetivamente demonstradas e agora, nos últimos dias, para fugirem a este ataque que fazem aos trabalhadores independentes, afinal já estão a dizer que não se importam que contem todas as despesas. O problema está antes. Este aumento de impostos para trabalhadores independentes não devia acontecer e por nós, e com a nossa iniciativa, não acontecerá. Depois, Sr. Ministro, este orçamento é o orçamento do presente sem futuro. Faz redistribuição da riqueza, é importante. Mas não basta redistribuir, é também necessário criar condições para o crescimento. Sustentado. E, curiosamente, consigo no Ministério das Finanças, em 3 anos de governo, 2 são de desaceleração económica. 2016 desacelera face a 2015, 2018, números seus, desacelera face a 2016, a 17. E, portanto, o que é que isto revela? Se olharmos também para a evolução perspectivada para o investimento, para as exportações, para o emprego em 2018, têm acelerações, crescimentos inferiores aos de 2015. É que os senhores voltam, mais uma vez, a apostar numa estratégia orçamental sem preocupação com o futuro e com o crescimento sustentado. Não há neste orçamento nada para as empresas, não há nada para as exportações, não há nada para o investimento. Os senhores continuam a palavras dizer e a reconhecer, sim, o futuro de uma economia pequena e aberta como a portuguesa passa pelas exportações e o investimento. E o que é que a vossa política orçamental demonstra? Só escolhas para aquele que, nas vossas palavras até reconhecido, não é o motor da economia e não deve ser o motor da economia nacional, que é o consumo interno. Ou seja, lá, já no Governo, vieram a reconhecer que as exportações e o investimento são o motor da economia portuguesa, que nós queremos para um crescimento sustentado. Dando-nos razão, ainda bem, é que uma consolidação orçamental, ainda bem que convenceram todas as bancadas da esquerda que isto de rasgar as metas do tratado orçamental, não fazer consolidação orçamental, pedir mais tempo e mais dinheiro, como a Grécia queria, não é bom. Muito bem, dão-nos razão. As exportações e o investimento são o modelo de crescimento para a economia portuguesa. E o que é que passam os atos da vossa política orçamental? E para terminar, nenhuma Sr. Deputado, medida para o investimento, nenhuma medida para as exportações, total desconsideração das empresas, dos empreendedores, dos profissionais liberais, trabalhadores independentes, de quem arrisca, e tudo para aquilo que já demonstrou não ser o motor da economia para um crescimento sustentado, o consumo interno. Presente, redistribuição, nenhuma criação de riqueza. E assim continuaremos a ter um Ministro das Finanças que fala e chega aos atos. Muito obrigada. Ri-se muito e muito aos atos. obrigada, Sr. É o Deputado. que vemos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr.